Eu quero compartilhar uma mensagem hoje, e ela vai começar hoje e terminar domingo que vem, mas ela tem como objetivo um Salvador maior do que os teus pecados. Maior do que os teus pecados é o nosso Salvador, amém? Maior do que os meus pecados é o meu Salvador, aquele que veio para me salvar, aquele que Deus disse que se faria necessário ele descer como filho do homem para nos salvar. E quando nós olhamos para as escrituras, nós vemos que Jesus ali carregou a cruz, foi punido por trovões e pela ira de Deus. Talvez hoje, amados, conviver com o pecado para você não seja algo tão difícil. Talvez conviver com o pecado do irmão, talvez mais. Mas talvez conviver com o seu próprio pecado, talvez não seja tão difícil. Mas com que ponto de comparação? Com o ponto de comparação de Jesus conviver com os nossos pecados. Porque a palavra de Deus disse que nele não havia pecado. E uma pessoa que nunca pecou receber todos os pecados do mundo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O fato de Jesus receber os nossos pecados, eu acredito que foi algo dificílimo para se dar, dificílimo para vencer, dificílimo para receber. Por quê? Porque ele não conhecia, porque ele não tinha, porque ele não pecou. E quando nós olhamos para Jesus, amados, nós vemos uma revelação da palavra de Deus, no qual ele nos orienta e diz que é algo muito simples, apesar de ser algo muito caro. Porque Jesus, ele não pecou, mas ele recebeu os nossos pecados. Assim como nós não somos justos, e recebemos a sua justiça. E essa troca, ela teve um horário marcado, ela teve um lugar certo, e essa troca foi feita no Calvário. Essa troca foi marcada e feita na cruz. No momento onde a terra gritou crucificam, e os céus ficaram em trevas. A terra o rejeitou, e o céu o rejeitou também. E quando nós olhamos diante dessa cena, aonde Jesus recebe sobre ele os nossos pecados, nós entendemos que esta obra é a obra perfeita. Essa é as boas novas. Porque Jesus, ele foi punido no nosso lugar. A palavra de Deus diz que é um sacrifício perfeito. Um único sacrifício. Não existe um, não existe dois. Um único sacrifício. E diante dessas boas novas, nós entendemos que existe um Salvador maior do que os nossos pecados. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isso mostra a proporção do Pai derramando sobre nós. E sempre quando nós olhamos para o Pai, seja ela um olhar em relação à salvação, seja um olhar em relação à cura, amados, como nós já dissemos hoje, Jesus Cristo subiu aos céus assim, e hoje à direita do Pai ele está assim, como sumo sacerdote. A palavra de Deus diz que ele é. Nós somos extremamente abençoados por ele, extremamente guardados, extremamente alegres, felizes, por aquilo que o Pai tem nos entregado.
E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que elas nos revelam que a salvação e a vida eterna são dons concebidos por Deus. A lei veio foi dada a Moisés, amém? A lei foi dada a Moisés, mas a graça e a verdade vieram pessoalmente. João 1,14, João 17 diz isso. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que a salvação e a vida eterna são dom. O que é um dom? É um presente de Deus. Mas o presente que Deus nos deu não foi um presente por um bom comportamento, como estamos acostumados a fazer com os nossos filhos. Se você fizer bem, eu te dou. Se você não fizer, eu não te dou. Se você for bem sucedido nisso, você ganha isso. Se você não for, você não ganha. Porque a pergunta que eu faço hoje: será possível que depois de nos tornarmos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, Ele mude de ideia e diga: agora não vai ser mais meu filho, porque você fez isso ou aquilo, sendo que Ele enviou o seu filho justamente por aquilo que eu fiz, por aquilo que há de fazer? Como Ele tomaria de volta, se Ele me deu, se é um presente? Será que o Pai deixa de nos amar? Mande-nos para o inferno? É isso que um pai faz por um filho? Como nós dissemos hoje também, quando o filho adoece, mais do que o filho querer ser curado, o pai quer curar o filho. Muitas vezes o sentimento de uma mãe é ficar doente no lugar do filho. Quantas vezes fiquei acamado ali, que quando eu olhava para minha mãe estava chorando. Fiquei 6 meses de cama com essa minha perna esquerda quebrada ali em recuperação. Quantas vezes lidei com a minha mãe, ela chorando, olhando para mim: o que foi? Ela falou que eu não aguento te ver assim, filho. Eu já estava tranquilo, mas ela estava sofrendo. Estava difícil para ela. Porque o amor do pai, ele é sempre maior do que o amor do filho. Enquanto a Rebeca ali, 4 meses, 5 meses, ela nem sequer ainda está começando a construir o que é o amor. Você olha para o olhar da Gisele e já está totalmente apaixonada. Desde quando? Desde o ventre. Olha o primeiro chute. Nem vi os olhos ainda, eu já estou amando. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que Deus nos ama. E a sua graça se manifesta em nós quando? Todos os dias, todos os dias. A graça de Deus se manifesta em nós todos os dias. Por quê? Porque nós não merecemos, mas somos extremamente abençoados. Como? Conforme a nossa necessidade, conforme as suas riquezas. Você tem muito mais do que você necessita. E quando nós vemos Jesus Cristo entrando em cena, e esta é a justiça de Deus, que nos faz justo nele, nós entendemos que Jesus Cristo cumpriu a sua obra. Jesus cumpriu a obra. Muitas vezes nós estamos falando, nós estamos fazendo a obra de Deus. Que obra de Deus? Se tornou boa obra. Por que boa obra? De boas novas. O que é as boas novas? É Jesus na cruz dizendo: está consumado. Para de sofrer, porque você não precisa mais. O homem não recebe a salvação de Deus por intermédio da lei. O homem não recebe a salvação de Deus por intermédio das boas obras, mas pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus. Eu quero ler contigo lá em João, abra sua Bíblia, capítulo 5, versículo 24. A salvação, ela é eterna e não temporal. O dom, o presente que nós recebemos de Deus não é algo que se recebe hoje e amanhã você não tem mais. Você se imagina dando um presente para alguém e depois você diz para essa pessoa: você fez isso, me dá meu presente de volta. É deselegante isso, sim ou não?
E como que a gente pode olhar para Deus e falar: Deus, se a pessoa te deu algo ou deixou ali, você está consumindo aquele algo, de repente a pessoa fala: vem, me devolve isso aqui que eu quero de volta. Qual é o sentimento que você tem? É um sentimento de vida, de alegria, de paz? Ei, o que é que Deus tem para nós? Para os filhos, para aquele que crê em Cristo Jesus, para aquele que um dia levantou a sua mão e o recebeu como o único e suficiente Salvador. Como que o Pai faria isso conosco, dizendo: esse é o presente, me dá o presente, toma o presente, me dá o presente, toma o presente. Como abunda, abundância, o rio de Deus, com intensidade de vida. A vida que nós recebemos de Deus é uma vida em abundância, é uma vida que o Senhor nos imerge, e Ele diz assim: você quer mais? Eu tenho mais para você. Porque Jesus disse para a samaritana que tinha 5 maridos: eu te conheço, mas você quer beber? Beba, beba. O quanto você quer extrair de Cristo? O quanto você quer beber dele? Ele tem o suficiente para este mundo, para todos que foram gerados diante do planeta Terra. Em João 5,25 nós vemos: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para... Ele diz assim, 2 verdades, amém? Na verdade, verdade, o que significa? É muito verdade, amém? Muito verdade. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, e aí vem a condição. A condição está em 3 letras que diz: crer. Essa é a nossa condição. Caminhar pela fé, caminhar em Cristo Jesus, essa é a condição. Você acredita? Eu creio. Então eu tenho. Mas vai ser tomado porque... Não, eu creio, não vai ser. Mas se eu creio, não vai... Não vai ser. Não existe outro requisito. Não diz se você crê ou não crê. Dependendo do que você fazer, você tem ou não tem. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Está dizendo: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Você está vendo o evangelho, o mini evangelho que nós compartilhamos aqui, João 3,16? Nós falamos, né? O livro mais produzido hoje é João. E quando nós olhamos João 3,16, o que é aquilo? Aquilo é o mini evangelho, é a doutrina de Cristo, é a pregação dos apóstolos, a pregação empoeirada. E quando nós vamos para João 5,25, 5,24, nós vemos: e crê naquele que me enviou, e tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Para receber a salvação, amados, não existe outro requisito, o requisito é crer. Nós vamos falar de algumas coisas aqui, como por exemplo está escrito em Romanos 10, capítulo 10, versículo número 9, do 9 ao 10, 2 versículos. E aí nós vamos entrar num aspecto no qual, principalmente esse aspecto, eu vou terminar a semana que vem, porque é um aspecto que exige no mínimo 40 minutos para a gente falar a respeito, no mínimo. Mas primeiro eu quero que você entenda o aspecto da vida eterna, o aspecto da salvação. Em Romanos, capítulo 10, versículo 9 diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Próximo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. E aí nós trazemos um aspecto, amado, que para mim é muito peculiar. Talvez não tenha te chamado muita atenção, mas para mim chama. Porque quanto mais eu conheço Cristo, quanto mais aprendo de Cristo, mais eu entendo que tem a ver com Ele, como nós louvamos essa noite. Mas eu entendo que Ele é o centro, né? Até na cruz, quando Ele é crucificado, Ele é
Ele é o centro. Existe da esquerda, existe da direita, mas Ele é o centro. A vontade do Pai é que Ele seja o centro da nossa vida, e que todas as coisas sejam realizadas por Ele. Não é pelos nossos esforços, não é pela nossa sabedoria, não é porque somos bons. E aí esse versículo, ele ressalta algo que para mim me chama muito a atenção, que é o quê? Volta no 9, por favor. Ele diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O que me chama a atenção nesse versículo aqui é o confessares com a boca. Porque quando eu olho para o evangelho de João, ele tem 89 vezes a palavra crer em Jesus, e ele não tem nenhuma vez confessares. E se eu trago para mim agora dizendo, se é necessário eu confessar, e mais crer, pera lá, então eu já estou entendendo que eu estou começando a entrar em cena, e isso me chama a atenção, e é justamente sobre isso que eu vou falar no domingo que vem, amém? Porque o que nós aprendemos aqui, nós aprendemos que para crer, é necessário ter fé, é necessário compreender que a salvação ela vem através da fé em Cristo Jesus. Se você creu na obra da cruz em seu coração, tenha plena certeza que você é salvo. Mas se você ainda não creu, onde você está mesmo, você pode pôr a mão aí no seu coração, pode dizer: Senhor, eu creio em Ti, eu creio no Teu amor, eu creio que se eu estou aqui é porque o Senhor me trouxe, eu creio que se eu estou fazendo parte deste evangelho e recebendo essas palavras de vida, Senhor, é porque o Senhor me escolheu. E você toma posse disso, simples assim. Não precisa se expor, não precisa. A salvação, amado, ela é pela graça, ela não tem a ver conosco, mas ela tem a ver com Cristo Jesus. Coloque em Efésios para nós, abra sua Bíblia também, Efésios 2, capítulo 2, versículo 8 e 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí eu paro aqui justamente em comparação àquilo que nós estávamos falando lá em Romanos. Mas olha o que acontece aqui: pela graça sois salvos. A graça de quem? É o favor que Ele tem sobre nós, por meio da fé. Qual que é o requisito? É a fé, amém? É o acreditar. Aí vem: isso não vem de vós, mas é dom. O presente é de Deus para nós. Não permita que nada nem ninguém tire esse presente de você. Não permita. Como é que Satanás ele age no meio da igreja? É dessa forma, é trazendo dúvida, é trazendo insegurança, é trazendo... Não é isso que Deus tem para nós. Qual que é o inimigo da fé? A dúvida, é a incerteza, é o será. Vai para o 9. Não vem das obras, para que ninguém... E aí nós vemos o ministério que é chamado ministério do senhorio. Sabe qual que é o ministério do senhorio? O ministério do senhorio é aquele assim: você não é filho, você é servo, amém? Você é servo, você foi chamado para trabalhar mesmo. Você é servo. É o ministério do senhorio. Assim como Jesus serviu, serve também, e essa é a única base. É a base no qual nós vemos que é dito que a salvação, amados, você pode se perder, ou a salvação não é algo garantido. Por quê? Porque se você não fizer... Como é que foi a sua vida essa semana? Você orou, você jejuou, você
foi para a célula, e aí você começa a perceber alguns requisitos. Para quê? Para que muitas das vezes você se glorie diante de situações, dizendo: a minha salvação é mediante isso, é mediante a força do meu braço, mediante o meu esforço. Mas a palavra de Deus é muito clara: porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós não temos mérito nenhum, nós só dizemos: o Senhor tem mais do que nós. Eu para com o meu irmão é melhor eu dar do que receber, porque eu sou abençoado pelo Senhor, então eu tenho, eu dou, amém? Mas quando eu olho para o Pai, Ele tem mais do que eu, então é melhor receber do que dar. Então um relacionamento com o Pai na base do dar não existe, porque você não tem mais do que Ele, você não tem o que dar para Ele. A palavra de Deus diz que Ele te amou primeiro, tudo tem a ver com Ele. Olha o que diz Tito, capítulo 3, versículo número 4 e 5. Tito capítulo 3, versículo 4 e 5 diz: mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. A Bíblia ela é muito clara e ela diz que não pelas obras de justiça. Não é dessa forma que caminhamos, não é dessa forma que cremos. Não é por aquilo que houvéssemos feito, não é por aquilo que você fez ou há de fazer, mas é segundo a sua misericórdia. E essa misericórdia, se nós formos para o original aqui, se você conseguir consultar, a gente corre um grande risco de ser um Hasset, né? Mas pela graça, assim como está lá em Salmo, muitos dos salmos das Bíblias, que são traduzidas lá de hebraico para grego, eles, onde o salmista ele traz misericórdia, foram traduzidas para Hasset, para graça. E hoje nós vemos claramente, lembrando que eu estou falando disso, nós temos muita coisa que é interessante para nós como igreja, para aprendermos juntos. E nós vemos que alguns pensam que basta ser uma boa pessoa moral para ser salvo. Mas como nós dissemos, muitas pessoas que se dizem morais, muitas pessoas que se dizem bem-sucedidas, estão mortos para Deus. Então tanto aquele que está lá em cima, quanto aquele que está passando fome, ambos sem Jesus estão mortos para Deus, e é justamente essa obra da cruz. Jesus o vivifica, e mesmo que estejam mortos, viverá. É isso que Jesus tem. Mas quando não pensa que é pela moral, para ser salvo, outros pensam que é por ser um bom crente. Você creu em Jesus? Sim, acreditei em Jesus. Tá, mas agora, aquela primeira vez que você passou, Jesus disse: vem como está, agora não mais, agora o negócio é diferente. Está vendo aquela cruz que você aceitou aqui? Agora ela está lá, agora pega ela. Como assim? Se Jesus veio porque nunca conseguimos pegar, Ele veio para cumprir aquilo que não conseguíamos cumprir. Nós vemos que supostamente é aquele que guarda toda a palavra de Deus, que é ser salvo. Como assim? Jesus é o centro. Você crê na obra da cruz? Crê que Jesus morreu por você? Crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e ao ressuscitar, você ressuscitou com Ele? Você crê que Ele está à direita do Pai, sentado aos céus, foi preparar a morada para você?
Você crê que Jesus voltará para te buscar? Nova Jerusalém, família de Deus. Observe o que a Bíblia nos ensina mediante a fé. É sem merecimento, é assim que somos salvos. E o que isso nos diz? Que a salvação não tem a ver com os nossos esforços, mas sim com o sacrifício de Jesus, amém? E quando você crê nisso, quando você toma posse, que a salvação não tem a ver comigo, mas tem a ver com Ele, você exalta Jesus, você glorifica Jesus, porque toda vez que Jesus crucificado e glorificado, porque a palavra de Deus diz que é isso que o Pai fez com Ele, toda vez que você diz, não depende de mim, você tira a glorificação de Jesus. Aí você precisa mais um pouquinho mais de esforço aqui, eu preciso me dedicar mais nisso. Você tira a glorificação de Jesus. Você tira o mérito dele. Você tira a obra dele. Quando dizemos que temos que cumprir algo para ser salvo, na verdade o que fazemos é anular o sacrifício de Jesus. Todas as vezes que o quesito vem, eu preciso, eu penso muito nisso. A Bíblia não me alerta sobre isso, então você não precisa necessariamente crer no que eu estou dizendo nesse momento. Mas quando diz, eu preciso, eu tomo cuidado, meus ouvidos eles ficam mais atentos. Deixa eu ver o que eu preciso. Porque muitas das vezes eu preciso algo que é bacana mesmo. Eu falo, pô, que legal isso. Mas algumas vezes está desmerecendo Cristo. Está dizendo, não, se Cristo me prometeu através do sacrifício dele, eu não preciso, amém? E é importante você entender isso. Quando sabemos que não merecemos e cremos que somos salvos pela obra consumada da cruz, aí sim somos salvos. Quando eu entendo, eu não mereço, mas eu recebo. Romanos 6:23, se quiser marcar na sua Bíblia, nós somos salvos pela graça. É pela graça que nós temos vida, que nós recebemos a vida eterna. Romanos 6:23 nos diz, porque o salário do pecado é a morte. Ele está dizendo o seguinte, existe algo maior do que o pecado te leva a isso, mas se você receber isso, o pecado foi aniquilado, a palavra de Deus diz. Sabe o que isso significa? Significa que todo aquele que crê em Cristo Jesus, o pecado não tem mais poder. Não tem por que você ficar discutindo sobre pecado, mas discuta sobre Jesus. Olhe para Jesus, medite em Jesus, procura Jesus entre os profetas. Quando que Jesus falou que ele viria? Dentro do momento que ele veio, o que se cumpriu realmente, que já estava escrito? Procure Jesus nas escrituras. Por quê? Porque ele deseja ser encontrado. E quando nós olhamos para a palavra, nós vemos porque o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna. E aí existe um intermediário que faz a ponte, amém? Eu vou te dar um presente, mas alguém vai te entregar. Quem é esse alguém? Não é Moisés, tá? Moisés recebeu ali, mas Jesus veio pessoalmente para te entregar. Ele veio pessoalmente e diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E quem faz a ponte, quem faz o intermédio, é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, Jesus. Entenda que é algo dado por Deus. Se sinta grato por receber este algo de Deus. Se sinta uma pessoa privilegiada. É importante que nós venhamos olhar, amados, para as pessoas que nos rodeiam e entender que somos pessoas privilegiadas, que nós ganhamos o maior de todos os presentes. Tem pessoas que você fala, você vai ganhar na loteria, ele fala, mas você ganhou o dom gratuito de Deus, falando,
E aí? Para que serve isso? Não entendeu a grandeza disso. Nós falamos da vida de José e tudo aquilo que acontece, mas hoje nós somos beneficiados, por quê? Por causa de Jesus. E diante desse cenário é só isso? Não, nós temos muito mais. Nós temos vida, e vida para ser vivida. Vida para ser vivida com os nossos filhos, com a nossa família, com os nossos amigos. E aí nós vamos ganhar o próximo? Vamos, mas como? Ganhei o próximo, agora o próximo ganha o próximo, agora o próximo vai ganhar mais uma vida, outra. E aí vai viver em função do quê? De ganhar sempre alguém? Não, você vai viver em função de viver a vida. E as pessoas vão falar: que vida, eu quero isso também. Receber o Salvador. Que vida maravilhosa, irmão. Você parecia um flash naquela quadra ontem. Da onde vem essa energia? É Jesus. Falei: eu quero isso também. Que virtude. Até o nosso corpo, amado, que nós estamos aprisionados, a nossa alma está aprisionada no nosso corpo, que está suscetível à morte, a morte do corpo. O último inimigo a ser vencido, a palavra de Deus diz. Até sobre este corpo aqui nós somos abençoados, porque pela sua ferida, muitas traduções diz pelas suas feridas, né? No original diz pela sua ferida, foi as costas inteiras, virou um feridão só. Não foi aqui, ó, a chibatada que ele tocou, foi as costas inteiras. E por aquela ferida nós fomos curados, amém? Hoje em Cristo Jesus nós somos salvos, libertos, curados. O Yeshua na nossa vida é isso. Nós não precisamos de mais nada, mas não precisamos ficar meditando nos nossos problemas, não precisamos ficar meditando nos desafios, não precisamos ficar, não, estava falando com a Gisele Mino hoje, toda vez que eu entro ali na Franco da Veiga, dá aquele friozinho na barriga. Aí hoje eu entrei e falei: nossa, amor, de novo. Ela falou: você treme sempre? Eu falo: sempre. Sempre eu tremo, mas ela nem percebe. Eu falo: é, porque Jesus é comigo. Aí os irmãos não percebem, mas treme. Mas treme. Ontem a mãe da Ingrid foi abençoada pelo Senhor no matrimônio, algo que começou no Casados para Sempre, amém? É uma bênção esse curso. Surgiu a oportunidade aqui, vamos fazer? Vamos. Ela trouxe o marido dela e pôs Jesus para o centro, em um sonho que já havia se apagado, Jesus restaura, e numa aula entre uma semana e outra diz: e se a gente casar? E se a gente formalizar no civil? E se a gente receber a bênção de Deus? E aí todo mundo olha e fala: vamos, vai. E aí ontem ela concretizou, amém? Algo poderoso, algo que estava na frente deles ali, os olhos deles diziam assim a presença de Deus, e eu sentindo no meu espírito, na minha alma, eles sendo abençoados por Deus, darão testemunhos, depoimento do que Deus ainda vai manifestar naquele casal. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza, por quê? Porque tudo que nós precisamos é de Jesus, é de olhar para Deus e dizer: Deus, Tu és a premissa, Tu és o primeiro, Tu és o único, Tu és o centro, é tudo por Ti. E eu creio nisso tudo, eu tomo posse disso tudo. É um dom, é um presente para a sua vida. Se sinta um privilegiado por ter esta condição, por ter recebido as boas novas do reino dos céus. E eu quero te dizer até esse ponto da mensagem que não existe possibilidade de se perder no presente de Deus. Deus não fica mendigando presente. Deus não fica: ó, eu vou dar a graça para o Evandro, mas deixa eu ver se eu tenho graça para o Robert também, mas se o Evandro não, eu tomo do Evandro, dou para o Jorge. Não tem isso, abundou, Ele tem abundância, Ele é vida. Eu não sei se vocês perceberam ali, mas esse dom gratuito de Deus diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus é vida, e esse presente que Ele nos dá é aquilo que Ele mais tem. É como um fazendeiro que tem, é alqueiros que fala? É alqueiros que fala?
pedaço de terra, alqueiros. E aí ele tem aquele mundaréu, e de repente ele tem aquela colheita de milhos, e aí ele pega uma espiga e dá. Fez falta para ele? Se ele tem todo aquele resto para colher ainda, uma espiga não faz falta, ele tem muito mais. O que Deus nos confiou, a vida eterna, amado, Ele é eterno. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, para as escrituras, nós vemos uma eternidade registrada em eternidade passada, Gênesis, em uma eternidade futura, Apocalipse, e nós hoje, diante de uma linha do tempo, vivendo o quê? A eternidade já. Nós fomos chamados para reinar em vida. Fala para a pessoa do seu lado, fala: você foi chamado para reinar em vida. Aleluia. E aí nós entramos num aspecto aqui, amados, que Deus não nos salvou por um acidente. Deus, Ele planejou nos salvarmos. Não pense que a salvação é algo acidental, mas não, muito premeditado por Deus. Ela foi planejada há muito tempo, de forma definitiva. Quando nós falamos da salvação, nós entendemos, amado, que não é um acidente que aconteceu, mas que houve um planejamento, e esse planejamento é para com a salvação definitiva. Por quê? Vamos ler Romanos 8, 29 e 30. Romanos 8, 29 e 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Está dizendo assim: antes de eu te conhecer, ou antes mesmo de você se conhecer, eu já te conhecia, e eu já te predestinei a algo. Amém? Antes mesmo de você se ver por pessoa. Tem pessoas que olham e falam: ah, mas eu sou assim, eu sou assado. Deus está falando assim: antes mesmo de você olhar para você mesmo, eu já te predestinei a algo. Porque dantes conheceu também, os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também os chamou, e aos que os chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também. A salvação do qual estamos falando envolve todas as coisas mencionadas nesse versículo atrás de mim. A história da salvação, amados, ela começa com a justificação. É importante nós entendermos que somos filhos de Deus em Cristo Jesus, mas em que momento? No Antigo Testamento e no Novo Testamento? Não, no Novo Testamento ainda tem Mateus, Lucas, Marcos, João, e em alguns momentos o Filho do Homem ainda está caminhando, e naquele momento ainda não é a ocasião no qual nós recebemos como Filho de Deus. Não é o momento no qual nós nos tornamos filhos de Deus, mas existe um marco ali nesses evangelhos que está registrado a crucificação. E aí sim nós conseguimos entender: o véu foi rasgado, amém? O antes e o depois, a antiga aliança e a nova aliança. De acordo com esse versículo número 30 que nós lemos aqui: e os que predestinou, a estes também chamou, e os que a chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Sabemos que cremos que Cristo Jesus, diante dele, nós somos justificados e salvos. Mas nós somos salvos, nós estamos falando muito de salvação. Mas por que eu sou salvo? Porque eu sou justo, amém? Diga: eu sou justo de Deus em Cristo Jesus. É isso que eu sou, é isso que você é, igreja do Senhor, sem mancha, sem mácula, sem ruga. É assim que o Pai te vê. Ele vê um sangue precioso, carmesim, sobre a sua vida. Ele tem prazer, Ele tem alegria, Ele tem paz, Ele tem júbilo. Ele deseja todos, que todos o recebam, que todos recebam quem? O sacrifício.
aqui, amados, é a justificação, e é isso que nós somos no Senhor. Temos uma ideia de que fomos justificados pela primeira vez, e este é um grande erro, porque você pensa assim: eu fui justificado pela primeira vez quando eu fui tocado por Deus. Você lembra do momento que Deus te tocou pela primeira vez? Momento muito marcante na nossa vida. Mas o grande erro que acontece muitas vezes é pensar que eu sou justificado a partir daquele momento. No momento em que tocamos em Deus ali nas nossas vidas, mas a Bíblia de Deus, ela diz que Deus já nos conheceu há muito tempo. E a Bíblia diz que Deus já nos conhecia antes mesmo de nós tocarmos nele, antes mesmo dessa primeira experiência que nós tivemos com o Pai no nome de Jesus. Antes mesmo, Deus já nos conhecia. Deus já olhava para nós, Deus já enxugava ali as suas lágrimas. Deus já ali, já acompanhava o seu coração, já colocava alguns impulsos, alguns direcionamentos na sua vida. Pensamos que conhecemos a Deus quando fomos salvos e justificados. Mas é antes disso, Deus já nos conhecia. Antes de você conhecer a Deus, no momento que você recebeu Jesus Cristo e foi salvo, e foi justificado, o que poucos pensam: será que Deus já me conhecia? E eu falo com muita propriedade: já te conhecia. Mas te conhecia pela oração, pela intercessão da minha mãe? Não, ainda antes mesmo da sua mãe nascer. Ele não está preso a tempo, a espaço. O que nós recebemos do Senhor é justamente isso: a vida eterna. O que poucos param para pensar é que essa vida que eu estou vivendo é uma vida passageira. A vida para ser vivida ainda será depois que a minha alma sair da escravidão desse corpo. Aí eu vou viver de verdade. É isso que me traz júbilo, é isso que me traz alegria, é entender que esse pouco de tempo que eu tenho nessa terra, diante do momento no qual eu já vivo a eternidade, já tenho a vida eterna, o melhor está por vir. Quando você vai receber um corpo glorificado, onde você vai ver o seu vô lá na glória, e ele vai falar: eu sou seu vô. Você vai falar: ué, novinho assim, vô? Todo mundo com o corpo glorificado, todo mundo corpo novo. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que Deus o conheceu e o marcou há muito tempo. E aí eu te pergunto: para que Deus te escolheu e te marcou? E isso me chama muita atenção. Para que Jesus te conheceu e te marcou? O que passa no seu coração neste momento? Aonde a sua fé te leva? Para que você acredita que foi marcada por Jesus? Você acha que a intenção do Pai é fazer um monte de robozinho? Vamos marcar mais um, vamos marcar mais um, vamos marcar mais um. Não é isso. Eu tenho compartilhado com os irmãos, e isso também não vai ser nem no próximo domingo, talvez no outro. Mas eu tenho falado que Jesus, ele chama muita atenção das multidões que iam até ele quando o via como mestre, como profeta, como operador de milagres, porque Jesus, ele queria ser visto como Salvador, aquele que te salva e lhe dá a vida eterna para ser vivida. Amém? E como é que eu vou alcançar outra pessoa desta forma? Vivendo a vida eterna, vivendo a abundância de Deus na minha vida, com paz, alegria e justiça. Deus, ele te marcou e te escolheu para que você possa se alimentar dele.
Logicamente eu vou ter que explicar isso melhor, mas Jesus, Ele não quer que você o siga. Mas quando Jesus diz o primogênito dentre muitos irmãos, Ele não está dizendo que você deve se comportar como Ele, porque Jesus, Ele não veio trazer um novo comportamento. Mas Jesus está dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu, então comam de mim. E quando comer de mim, você morrerá, você ressuscitará com uma nova vida. E agora nessa nova vida você parecerá comigo. Então Ele não quer ser seguido, mas Ele quer ser comido. Ele quer que você experimente dEle, que você se alimente dEle, que você tenha fome dEle, que você tenha sede dEle. Ele quer ser consumido pela igreja. Jesus, o Yeshua, Salvador. A palavra de Deus diz que Ele nos salvou das trevas. Amém? Salvador. Me salvou do quê? Me salvou da morte, das trevas, e me transportou para o reino da sua maravilhosa luz. E agora que eu fui salvo e estou no reino da sua maravilhosa luz, e agora? Agora eu vou brilhar, vou resplandecer. Essa glória de Deus está sobre a minha vida. Na onde? Na minha casa, com meus filhos, com os meus amigos, quando nos reunimos como igreja, como família da fé, no meu trabalho, no ônibus, no trem, na escola. A glória está contigo. O reino de Deus hoje habita em vós. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Quero chamar o pessoal da banda para nós concluirmos. E nós podemos concluir aqui dizendo que o sacrifício de Jesus, e aí está o que muitos não entendem. Pergunta para a pessoa do seu lado: o que muitos não entendem? O que muitos não entendem, amados, é que o sacrifício de Jesus foi suficiente e satisfez o Pai. O que muitos não entendem é que o sacrifício de Jesus foi o suficiente e satisfez o Pai. Isso nos diz que Deus está totalmente satisfeito com o sacrifício de Jesus. E se o Pai está totalmente satisfeito com o sacrifício de Jesus, e você recebe o sacrifício de Jesus, o que isso significa? Que o Pai está totalmente satisfeito com você. E essa é uma chave do reino para que nós andemos com a presença, com a glória, com a paz daquilo que Deus tem para nós. Pega na mão do seu irmão do seu lado. Nós vamos louvar ao Senhor com um sentimento, com um coração de agradecimento. Mas pense comigo assim: quando eu creio nisso, quando eu creio que estou salvo, e nada nem ninguém pode impedir de receber o dom gratuito de Deus, nada nem ninguém pode impedir de receber o presente do Pai. Deixa eu te dizer algo: se eu compro um presente para Eloá, e eu fui àquela loja e eu comprei aquele presente, nada pode impedir eu abençoar a vida dela. Somos salvos e justificados pelo favor imerecido de Deus. E essa salvação não é um remendo que Deus fez para um acidente que aconteceu no meio do percurso. Essa salvação, ela tem uma intenção, e é por isso que eu falei para você ficar de mão dadas com seu irmão, porque essa salvação tem a intenção de formar uma grande família, uma família de filhos amados, remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro.
Você não foi salvo por acaso. Você foi salvo porque o Pai te escolheu. Obrigado, Jesus, por essa noite, pela vida da igreja, pela vida dos meus irmãos. Te bendizemos e te exaltamos neste lugar. E dizemos: mas enquanto nós vivermos, viremos para declarar as boas novas do teu reino, e viremos para te exaltar, Jesus. Guarde as famílias, guarde os jovens, guarde as crianças neste lugar. Eu declaro sobre a vida da igreja uma semana extraordinária. E eu não lhe peço, Senhor, para que abençoe, mas eu declaro: já são abençoados. E nós declaramos uma semana extraordinária, cheio da tua presença fluindo em nós, em nome de Jesus.